Olá pessoal, bem-vindo a mais um Dica Links. Na dica de hoje, nós vamos aprender a fazer as impressões de relatório do sistema Seta Digital. Utilizar essa tela que no nosso dia a dia facilita nós vermos as informações da nossa empresa. Então nós vamos aqui no nosso menu número 5, Retaguarda, e vamos acessar o nosso menu Relatórios, onde nós temos todos os relatórios que nós podemos utilizar para verificar as informações da nossa empresa. Primeira coisa que nós precisamos saber é que todas as telas de relatório possuem o mesmo padrão. Então percebam que se eu entrar aqui, por exemplo, nos meus relatórios de venda, eu vou ter aqui na parte de cima os relatórios, cada um com o seu nome, que vai trazer informação, e na parte de baixo os totalizadores e os filtros. E se eu sair daqui e entrar agora, por exemplo, no meu relatório de produtos, eu vou ter o mesmo padrão de tela. Só vai mudar os relatórios que eu tenho disponível e os filtros aqui que eu posso utilizar. E dessa forma nós vamos utilizar agora o nosso relatório de títulos a pagar para aprender a tirar esses relatórios aqui no nosso sistema. Então entrando na tela, o sistema me apresenta aqui, por exemplo, 4 relatórios diferentes que eu posso estar utilizando aqui no nosso sistema. Na parte de baixo são as partes dos filtros que nós vamos fazer para que a informação correta apareça na tela. Por exemplo, aqui do lado eu tenho o totalizador, onde eu tenho essas marcações que eu posso fazer em cada um dos tipos de filtro que eu tenho aqui. E na frente, o local onde eu digito as informações para o filtro. Então, por exemplo, títulos a pagar, eu posso buscar por portador, por empresa, por fornecedor, por lançamento. E aí uma coisa interessante que as pessoas podem confundir um pouco é que nós às vezes achamos que nós precisamos aqui clicar em fornecedor para usar o filtro fornecedor. Aí eu preciso usar aqui, clicar em empresa para usar o filtro da empresa. Quando na verdade eu posso utilizar qualquer um desses filtros sem fazer essa marcação. Essa marcação ela vai unir esse relatório em uma informação. Ele vai totalizar, vai colocar e organizar essa informação por totais. Vamos ver um exemplo aqui. Então eu vou buscar por data de vencimento. Eu vou colocar aqui uma data inicial para esse vencimento e vou deixar essa data final que o sistema já trouxe aqui. E vou deixar sem nenhuma marcação aqui no nosso totalizador. Quando eu visualizo o relatório, ele vai trazer todos os nossos fornecedores, todas as contas a pagar que nós temos lançado nesse banco de teste aqui, um embaixo do outro com todas as informações. E lá na nossa última página, nós temos um totalizador, onde ele vai dar o total geral do que nós temos a pagar. Porém, voltando aqui, eu posso organizar melhor essa informação. Então, se eu clicar, por exemplo, que eu quero ver por data de vencimento, quando eu clico aqui em data de vencimento e deixo marcado, visualizo novamente e agora veja que, sem alterar o relatório lá, só clicando ali no totalizador, ele totalizou pela data de vencimento. Então ele traz a data e o título que vence naquela data para nós, bem organizado aqui em ordem. Da mesma forma, nós podemos, por exemplo, trocar e falar que eu quero ver por fornecedor. Então eu marco aqui o totalizador fornecedor e o sistema muda novamente. E agora ele traz o fornecedor e todas as contas a pagar que eu tenho de cada um desses fornecedores aqui na tela. Então esse totalizador serve para isso, para nós totalizarmos, colocarmos a informação organizada em totais. Um outro processo que nós podemos verificar nessa tela é que ele está, por exemplo, trazendo por data de vencimento. Então se eu tirar os filtros aqui e verificar, ele está ordenando, ó, dia 3/1, 5/1, 7/1. Está ordenando pela data de vencimento. Por que ele está fazendo isso? Porque nós temos aqui data do vencimento e ele está com esse sublinhado aqui embaixo. Quando está sublinhado o campo, é o campo que o Seta entende que você quer que ele ordene aquela informação. Mas eu poderia, por exemplo, colocar que eu quero ordenar, na verdade, não por data de vencimento, mas pela data de lançamento. Então é só eu clicar com o botão direito do mouse, o botão contrário do nosso mouse em cima, e ele muda o sublinhado para onde eu clico, né? Então eu cliquei em data de lançamento, ele mudou para cá, e ao visualizar, agora ele está ordenado pela data de lançamento aqui. Vocês podem verificar que a data de vencimento já não está mais na ordem. Ele ordenou por essa data e assim, se eu quisesse por fornecedor e visualizar novamente, ele já mudaria e colocaria aqui na ordem que eu estipulei ali. Então esse é mais um detalhe dessa nossa tela. E aqui nós podemos utilizar, tá, qualquer um desses filtros. Se eu quisesse buscar um fornecedor específico ou uma das minhas empresas de forma específica,
né? Eu poderia misturar mais de um desse tipo aqui. Por exemplo, eu tenho o item de plano de contas, que é para fazer o nosso DRE. Eu posso escolher que eu quero só do plano de contas, por exemplo, de compras. Eu vou selecionar aqui agora, por exemplo, compras a prazo. Eu seleciono, faço a marcação com a barra de espaço e exporto para cá. Agora, quando eu visualizar, veja que ele vai diminuir aqui a quantidade de itens, porque ele trouxe só quem está com o plano de contas do tipo compras a prazo, que é o tipo que eu selecionei aqui embaixo. Então, fica bem claro isso, que nós podemos utilizar todos os filtros, podemos totalizar por qualquer informação, e aqui em cima, para utilizar, nós vamos trocando o relatório que nós queremos utilizar. Essa marcação vermelho claro que nós clicamos aqui, o sistema escolhe qual relatório, e aí conforme o relatório muda aqui em cima, aqui embaixo ele muda o filtro que eu posso utilizar, tá? E mais uma informação importante aqui do nosso sistema é sobre os tipos de relatório. Alguns relatórios nós temos aqui uma numeração na frente. Essa numeração indica que esse relatório é fixo do sistema. Qualquer seta que nós abrimos de qualquer empresa vai ter esses relatórios. Quando nós encontramos relatórios que possuem letras na frente, são relatórios personalizados, que foram customizados pelo time da empresa ou pelo time da seta e foi inserido aqui no sistema de forma customizada para atender uma demanda especial daquele cliente, né? Além disso, todos os relatórios do seta nós podemos utilizar esses botões laterais para imprimir direto para a impressora, enviar e-mail desse relatório, né, em forma de PDF, exportar o Excel, exportar em formato CSV e ainda verificar uma ajuda onde ele vai mostrar para nós informações sobre esse relatório. Então essa é a forma correta de nós utilizarmos a tela de relatórios do sistema seta. Até a próxima Dica Links, pessoal!